sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos. Queria dizer que eu estou super feliz. Estava super ansioso já para entrar. Estou pronto desde 7 horas da noite aqui, já esperando a live começar, para que a gente iniciasse esse projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo, tá? Que eu tenho visto que realmente é uma busca muito grande dos alunos por intercorrências, justamente para evitar intercorrências e conseguirem, assim, desenvolver um trabalho aí de excelência. Quem não tem medo, né? Quem nunca teve medo de realizar? Mas o que eu tenho realmente a dizer é que quando você está preparado, tudo isso é bem mais fácil, certo? Eu também já tive muito medo no começo da minha carreira, e foi onde eu comecei a me aprofundar, e realmente hoje eu tenho segurança de, caso alguma coisa dê errado, eu tenho, sabe? E eu não sou tão adepto àquela história de que só erra quem, como que é? Só aprende quem erra, só aprende errando, tá? Eu acho que não é tão por aí, tá? E a gente tem que realmente começar a evitar esse erro, tá? Eu quero que vocês, desde já, antes de eu começar a minha história, que eu já disse, ó, gente, quem me conhece também já sabe, isso aqui é uma conversa super aberta, quem me conhece sabe que eu sou super emotivo, que eu sou super animado, super descontraído com isso, e eu não vou levar isso para a formalidade, tá? Apesar de ser um tema bem sério, mas isso vai ser passado da minha forma, e eu espero que vocês curtam bastante, tá? Aproveitem o máximo. Isso aqui é um conhecimento, gente, que vocês estariam aí realmente pagando bem caro por essa aula de hoje, por esse treinamento hoje aqui. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham um interesse. Essa que é a minha maior facilidade, minha maior felicidade. Imersão dia 5. Quem ainda não se inscreveu, então não perca a chance, pessoal. Tá muito incrível. É muito conhecimento que vai ser passado. Vocês não podem perder a oportunidade da vida de vocês. Isso pode ser uma virada de chave. Quem tem medo de atender vai começar a atender, porque quando você entende anatomia, quando você entende o que você está fazendo, você vai adiante. Você tem a liberdade, o discernimento e nada mais te para. Tá bom? Então, para quem não me conhece, se tem gente nova aqui, já bem interessante, tá? Eu me apresentar, né? Eu sou Bruno Carneiro, sou farmacêutico esteta, e eu queria dizer para vocês que eu sou apaixonado pela estética. Eu sou realmente assim, eu sou nascido num berço de estética. Se eu for analisar, eu venho de uma cronologia de mãe cabeleireira, e tudo isso envolve arte. Tá? Quando eu dei meu primeiro passo, que foi formação em farmácia, desde já minha primeira pós-graduação já foi em estética, do tempo que jato de plasma era novidade, tá? E a partir daí eu tive um desenvolvimento em outra área, que foi navios de cruzeiros. Pensei que seria nada a ver, porém, o destino me levou para uma área muito específica relacionada à estética, que foi justamente na boutique do navio, onde eu fazia simplesmente seminários sobre skincare. Eu vendia perfumes, eu falava justamente sobre beleza, cuidados e realmente a tratativa de pele, de trazer realmente bem-estar para as pessoas. Desde então, quando eu cheguei, eu voltei a desenvolver minha carreira de estética, e eu só me realizei no momento em que eu estava aqui dando aula. Gente, eu brincava de dar aula quando eu era criança, tá? Então, tinha outro motivo, outra força de realização, a não ser passar conhecimento para quem realmente deseja estar aí a par de tudo que merece saber e que deve saber. Certo? Então, sem muitas delongas, a gente já vai dar início para o que vocês realmente vieram ver aqui, tá? Para que vocês tenham aí vocês tenham aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho os slides já? Estão acompanhando já, né? Certinho. Então, maravilha, pessoal. Então, quem tiver dúvida, alguma coisa, vai deixando já aqui nas imagens, tá? Ou nos comentários, desculpa,
que a gente vai tentando resolver ao máximo, porém, nós ainda teremos a grande oportunidade. Dia 5 também está aí, não que hoje não possa fazer, mas a gente vai tentar dar continuidade o máximo possível para que a live não se estenda tanto também, e para que a gente tenha realmente o aproveitamento no assunto que nós viemos tratar, tá? Então, hoje a gente vai iniciar aí com um tema super polêmico, né? Que é o preenchimento de nariz, tá? A rinomodelação, gente, é um procedimento de risco, se torna um procedimento temido pelo fato de que as pessoas realmente não entendem o porquê preencher, onde preencher, e simplesmente seguem, vamos dizer que as famosas receitas de bolo, tá? Introduz a cânula, retroinjeta, e não é isso. Por ser uma área de risco, onde nós temos muitas comunicações vasculares, as quais podem nos trazer danos, nos trazer seria ótimo, então trazer danos principalmente para o nosso paciente, então muita gente tem medo e até prefere, não vou preencher nariz, prefiro não preencher nariz, justamente por conta desse erro, né? Mas, na verdade, desse risco, tá? Mas eu digo para vocês, gente, que desde que eu comecei a preencher nariz, depois de lábios, é a minha segunda paixão. Eu sou apaixonado por nariz, justamente pelo impacto que ele causa, tá? O resultado imediato de uma rinomodelação é simplesmente incrível. Além do alinhamento, além do efeito estético. Gente, quem não quer ter um nariz mais afilado, um nariz com uma ponta mais levantada, né? Quem não quer esse efeito estético? Então, é um procedimento desejado, mas que nem todo mundo faz. Eu sempre gosto de comparar algumas áreas de preenchimento que são do mesmo risco, vamos dizer assim, do mesmo grupo, tá? Quando a gente fala de glabela, bem polêmico, bem difícil de achar pessoas que fazem preenchimento de glabela, nariz e até mesmo, gente, uma olheira ou um suco nasolabial, um bigode chinês. Por que eu falo isso? Justamente por conta da vascularização. Essa vascularização, ela possui anastomoses, as quais podem levar ao mesmo dano, como, por exemplo, o dano mais temido, que é a famosa amaurose, a cegueira. Tá? Então, Bruno, um preenchimento de bigode chinês pode levar à cegueira? Sim, pode levar à cegueira. Tá? Justamente por conta desse ramo dessa artéria facial ter anastomoses, as quais vão levar até a artéria oftálmica, que pode levar até a central retiniana, certo? Isso depende de vários fatores, as quais a gente vai conversar agora há pouco. Mas é bem interessante que a gente tenha esse conhecimento prévio sobre cada região. Claro que são inúmeros os fatores, pessoal. A gente vai tentar trazer aqui para vocês um pouco de cada um, para que a gente consiga verificar a melhor forma de realizar. Porém, existe sim esse risco, tá bom? Então, é bem interessante que a gente veja qual que é o caminho mais seguro para levar esse preenchimento como um fator de melhoria de atendimento do seu consultório, porque quando você é um profissional completo, eu tenho certeza que o teu consultório vai faturar mais. Vai que teu paciente ele quer fazer um full face, mas você vai dizer, mas eu não faço nariz. Não faço nariz porque é um preenchimento que traz muitos riscos e eu prefiro não fazer, tá? Então, você acaba que perde aquele paciente, tá? De uma forma ou de outra, ele vai achar outro profissional, ninguém é insubstituível. Então, se você não mostrar o seu diferencial, realmente pode ficar bem complicado, certo? Esse slide não é o nosso do nariz. Só um minutinho, gente. Então, aqui a gente vai trazer agora para vocês quais são os principais pontos que nós vamos levar em consideração e ter mais atenção em relação à rinomodelação, porque tudo deve ser analisado, tudo conta. Como, por exemplo, tipo de produto, ou seja,
Você sabe escolher o tipo de produto específico para nariz? Você tem algum produto específico ao qual você elege como perfeito para trazer realmente uma sustentação e, consequentemente, trazer menos riscos, certo? Você consegue decifrar qual que é o principal plano de aplicação, como que essa vascularização ela passa pelo nariz, é de forma mais profunda, é de forma mais superficial? Qual dispositivo escolher? Grande polêmica. Qual dispositivo escolher? Cânula? Agulha? Mas se eu escolher agulha, eu escolho uma agulha 7G, eu escolho uma agulha 30G, se eu escolher uma cânula, eu pego uma cânula 22G, a cânula 25G traz o mesmo risco que a agulha, são inúmeros os fatores que nós devemos levar em consideração aí para esse preenchimento. E claro, tudo começa lá do planejamento. Começar do planejamento para que você realmente veja a necessidade do teu paciente nesse preenchimento. A gente tem vários tipos de narizes, tá? Narizes côncavos, narizes convexos, a gente tem um nariz estilo romano, a gente tem nariz de vários estilos aí que realmente vão ter necessidades diferentes. Justamente por isso, na rinomodelação, ela não vai ter receita de bolo, assim como nenhum outro procedimento. Tá? E principalmente, mais uma vez, levando pelo risco, tá? Então, o que a gente tem como o principal fator aqui, que são os principais erros cometidos, né? Porque muitos dos profissionais, inclusive profissionais, e ninguém está isento disso, gente. Eu estou falando aqui, mas ninguém está isento de, por exemplo, por ter tanto costume de fazer esse preenchimento, de levar esse produto nessa região de tanto risco, acaba que automatiza esse atendimento. Ou seja, eu já sei como vai fazer, então não tem um cuidado maior de realmente sentir se você está tocando uma vascularização com a cânula. Eu já afirmo para vocês que o meu dispositivo de escolha é a cânula, tá? Para nariz, eu trago como um fator de segurança utilizar a cânula como o dispositivo de escolha. Não que eu não utilize agulha, mas é muito raro o caso que eu vou utilizar agulha, e vou dizer para vocês que é bem mais seguro, tá? Algumas vezes, inclusive, eu tenho esse relato então eu tenho esse relato de que eu mesmo realizo os meus preenchimentos, tá? Vocês podem acompanhar aí no meu Instagram o antes e depois de, acho que 12, 14 anos de diferença, e foi uma mudança brusca, tá? E quando eu realizei, eu já fiz 3 rinomodelações, tá? Só para constar. Tinha o nariz de boi pisou mesmo. Quando eu realizei, eu fiz a tentativa de realizar o igualamento aqui do meu dorso, que eu não sei se vocês conseguem verificar aqui, eu ainda não tenho um dorso totalmente alinhado, apesar de ter feito 3 vezes. Mas o meu nariz ele não tinha uma indicação para rinomodelação, tá? É um nariz pesado, é um nariz robusto, com ponta arredondada, então é um nariz bem difícil da gente conseguir esse alinhamento. E quando eu tentei realizar, que foi inclusive da última vez, quando eu tentei realizar esse preenchimento com a agulha, eu mesmo, claro, contra espelho. Gente, eu sou cabeleireiro, então aprendi a fazer tudo na frente do espelho. Então, é bem fácil eu olhar aqui para vocês e saber quando eu olho para cá e eu vejo que está aqui na outra região do espelho. Então, eu tenho bastante experiência com espelho. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Então, eu tive uma aspiração positiva 3 vezes consecutivas, tá? A sorte que eu realmente estive bem atento e não fiz a introdução do produto, tá? Mas todas as vezes que eu tentei realizar essa forma com agulha, então eu tive um risco bem maior por conta de eu provavelmente não conseguir segurar o dispositivo, e esse dispositivo ele não conseguir ficar fixo no periósteo. Então eu tive realmente essa experiência e desde já eu abandonei. Não faço mais preenchimento em mim mesmo, no caso, com agulha, tá? Então, sempre vou levar a cânula como o meu dispositivo de segurança. Conhecimento anatômico, eu sempre falo que pelo fato de que nós temos um tecido muito fino. Quando a gente fala de nariz, a região de nariz, pessoal,
para que você tenha aí 4 a 5 camadas, como por exemplo, você vai ter derme, você vai ter subcutâneo superficial, você vai ter músculo, subcutâneo profundo e periósteo, tá? Então, toca no teu nariz para tu ver. É muito fino. Nossa, tem 5 camadas aqui, sabe? Então, é bem interessante que tu tenha essa sensibilidade de perceber realmente a densidade desse tecido, quão fino ele é. Então, a vascularização vai estar por essa região e a gente tem que tomar muito cuidado do plano que você vai aplicar, tá? Nas figuras eu vou mostrar melhor para vocês, então vai ficar bem mais fácil de entender, certo? E principalmente o uso incorreto. Produtos e técnicas inadequadas, tá? Técnica a gente já envolve também a agulha e cânula que eu falei agora há pouco. E o produto, gente, eu acho que quem já é harmonizador, quem já tem um conhecimento prévio sobre a harmonização, entende que nós temos produtos estruturadores, produtos mais volumizadores, produtos mais finos, ou seja, com menor coesividade, justamente para que ele se espalhe maior, seja aplicado em um plano mais superficial, ou que ele seja aplicado em um plano mais profundo. Então, para a nariz, a gente já sabe que tem que ser um preenchedor realmente mais coeso. Com viscoelasticidade, secou. Então, com viscoelasticidade, porém, realmente que traga estruturação. Esse mesmo preenchedor, na maioria das vezes, ele também pode ser utilizado para outras áreas que a gente deseja estruturação, como, por exemplo, um mento, por exemplo, um ângulo de mandíbula, ou seja, regiões que geralmente nós vamos fazer aplicações profundas. Esse é outro lance, outra dica que eu gosto de trazer para vocês. Aqui eu vou passar primeiro esse slide para que a gente comece a verificar quais são os principais pontos do nariz, ou seja, o que eu consigo trazer com a rinomodelação aí para o meu paciente, tá? Diferente de que nós temos inúmeros tipos de nariz, porém, nós vamos ter certas regiões onde nós devemos identificar a necessidade desse preenchedor. Então, vamos começar lá com o Radix. Gente, Radix é nada mais, nada menos do que, eu chamo de giba, tá? A famosa giba aqui, que vai ser essa conexão aqui do rínion e glabela. Nós sabemos que o complexo glabelar envolve toda essa região central entre as sobrancelhas, e o Radix vai ser esse vão, tá? Esse buraquinho, essa depressão que nós vamos ter nessa região. Aqui é realmente um dos fatores que traz um efeito inestético para o meu paciente, tá? E muita gente não gosta, tá? Eu já tive pacientes, inclusive, eu não vou citar, ela está online, mas ela não queria tirar o efeito de profundidade dessa região. Até o dia que eu convenci ela de que ficaria mais alinhada, de que ela traria realmente um descanso nesse nariz, ela aceitou e amou, tá? Então, região de Radix vai ser nada mais, nada menos do que a famosa giba, que a gente chama, tá? Volta lá. O rínion, gente, vai ser a junção dessa regiãozinha aqui, osso, cartilagem. Vocês conseguem ver? Meu cursor aparece para vocês? Não, né? Ah, tá. Então, vocês conseguem ver na figura aqui do lado, onde aparecem as estruturas de osso e cartilagem, essa junção vai ser chamada aqui de rínion, tá certo? Com isso, nós temos o nosso dorso nasal, Então, nós vamos ter aqui, tá? Então, nós temos aqui radix, rínion, dorso nasal, ponta nasal e columela. Gente, olha só. Quando eu conseguir sustentar essa columela desse jeito, vai ficar show. Tentativas não faltam, vai dar certo. Então, essas são as principais estruturas do nariz. Analisem esses pontos antes de realmente finalizar o planejamento de vocês. Meu paciente, ele tem a região de radix mais profunda, então é um dos pontos os quais você vai preencher. Meu paciente, ele tem um dorso mais alto, ou seja, a região de rínion é mais elevada,
Então, a gente tem uma forma menos agressiva de trazer uma volumização para esse rádio, ou para esse radix, que vai ser justamente não entrando pela cânula através da ponta, e sim levando esse pertúrdio já através desse rímel. Com isso, você evita muito desgaste, muitos danos que podem ser causados, como principalmente aí a separação das cartilagens. Como a gente tem aqui, ó, a cartilagem principal aqui, que vão ser a cartilagem septal, a cartilagem maior alar e a cartilagem septal inferior. Quando a gente passa com a cânula, gente, eu, como disse para vocês, eu utilizo a cânula, então, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de soltar essa cartilagem. Com isso, se eu depositar produto entre essa cartilagem, eu vou deixar esse nariz com um aspecto bolhoso, globoso, mais cheio, tá? Então, é um dos cuidados os quais a gente tem que ter realmente com a cânula ao passar por essa região, certo? Então, a gente já viu quais são as estruturas que nós vamos trabalhar no nariz, certo? Não vamos esquecer rádios. Gente, quando eu falo assim, é porque o professor tem essa mania de sempre, gente, vamos lá, repete, tá? Então, radix, rínion, dorso, ponta e columela, tá bom? Então, as cartilagens devem ser preservadas justamente para que a gente não cause esse afastamento dela, depositando produto, tá? Onde essa cartilagem superior lateral é bem importante para trazer essa sustentação, principalmente de ponta. Claro que é uma região a qual nós não temos tanta intenção de passar por essa cânula, tá? Justamente porque o principal caminho da cânula vai ser o dorso, tá? E, inclusive, o caminho mais seguro. A gente tem aqui em outro slide falando principalmente sobre vascularização desse nariz, que é o ponto crucial. Tá? Para mim, vascularização e harmonização facial é onde nós realmente vamos levar atenção maior. Plano é muito importante, claro que a gente tem vascularização, a qual passa por diversos planos, mas você conhecer a vascularização, ela simplesmente ela vai te libertar, vai fazer você realizar preenchimentos de alto grau de risco e deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você sabe realmente onde você colocou o produto e principalmente você não deixou o seu paciente sair da clínica com alguma suspeita de intercorrência. Esse é a outra das dicas que eu vou falando aqui. Não vou pontuar todas, mas eu tenho certeza que cada dica que for falada aqui, ela vai ser interpretada da melhor forma, porque quem está aqui é porque quem quer aproveitar, gente, quem quer ter mais conhecimento, quem quer escutar o parecer de outro profissional. Então, desde já parabenizo todo mundo que está aqui. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, tá? Porque realmente vale a pena conhecer a anatomia, vale a pena conhecer vascularização, certo? Então, voltando, nós já verificamos todas as partes de nariz e agora vamos passar pela vascularização. Daqui a pouco eu tenho um vídeo, vocês fiquem aí até mais um pouquinho do final, que a gente vai ter um vídeo bem interessante, o qual eu demonstro essa vascularização e os principais pontos de aplicação, ou seja, quais são os pertúrbitos que geralmente eu costumo fazer em uma rinomodelação, tá? Então, para você que também já quer essa dica, que já preenche, mas às vezes não realizava uma entrada da forma a qual eu entro e queira testar, é super válido. Eu digo que essa forma que eu realizo essa rinomodelação é super segura e ela tem um grande diferencial que realmente vai fazer com que seus resultados sejam muito bons. Show de bola? Então, vamos lá para a vascularização, gente. Quando eu falo de vascularização, eu tenho que entender que essas vascularizações, elas se interconectam pelo fato de que, na saída da minha carótida externa, eu vou ter justamente quem? A minha vascularização, a minha virada, onde eu tenho a minha artéria facial. Essa artéria facial é justamente quem passa aqui naquele bigode chinês, gente,
onde nós temos aí uma grande porcentagem, a qual ela passa por baixo, outras pessoas, com um número bem menor, elas já vão ter uma porcentagem a qual elas fazem essa travessia de forma transversa, ou seja, ela não vem por baixo do bigode chinês e chega perto do nariz, não. Ela já, de longe, ela atravessa já esse bigode chinês. Então, isso são variações anatômicas, tá? Muitas vezes você está achando que está fazendo o preenchimento de uma forma correta, mas o teu paciente, ele é o sorteado que tem uma variação anatômica. Isso só acontece, agora de fato eu falo, que isso só acontece com quem preenche muito, tá? Então, com quem preenche muito, gente, tem a possibilidade, sim, de trazer, de encontrar um paciente com variação anatômica. Certo? Então, a gente parou na artéria facial, a qual ela vai subindo, formando quem, gente? Aqui, ó, da artéria facial, ela vai se bifurcar, formando a nossa artéria labial superior e inferior, certo? A partir daqui, eu já começo essa vascularização nasal, porque a artéria facial é quem vai subir para a minha columela. A columela, a artéria columelar aqui, ela vai ser um ramo da minha artéria labial, e ela é bem fininha, tá? Os ramos do nariz, gente, os ramos vasculares do nariz são muito finos. Então, por isso, nós temos a grande possibilidade de compressão vascular pela quantidade de produto injetado. Então, se você injeta muito produto, provavelmente você vai ter uma probabilidade maior de compressão, certo? Em um nariz, e isso vai depender muito de nariz. Sabe por que eu falo isso? Eu nunca tinha pego nenhum paciente que necessitou de uma quantidade tão grande de preenchedor quanto eu mesmo. Mais uma vez eu me usando como exemplo. Gente, eu já usei quase 2 ml em uma sessão de preenchimento, porque olha só o quanto eu preciso. Mamãe, obrigado, tá? E realmente eu utilizei uma quantidade bem significativa de produto na minha última rinomodelação, sendo que eu já tinha feito outras 2 vezes. Tem nariz que tu não vai utilizar 0,6 ml. Muitos artigos falam da quantidade máxima de 1 ml por sessão de rinomodelação. Porém, como eu falei para vocês, a gente vai ter várias outras variações de tamanhos e de formas de narizes que sim comportam maiores quantidades. E isso eu falo para vocês que eu já preenchi mais de, vamos lá, quase 1000 narizes ou mais do que isso, e eu tenho certeza de que nós temos sim a possibilidade de fazer essa volumização, utilizar essa maior quantidade de produto, dependendo do tipo de nariz. Aí, tá certo? Então, vamos lá. A gente parou na columelar, certo? Da facial, ela vira labial superior, a qual tem bifurcação para a artéria lá, columelar. Voltando para a facial, ela vai fazendo um ângulo com o nariz, ó. Então, como que ela vai chamar? Vai chamar artéria angular. Antes disso, para a nossa asa nasal, a gente vai ter a artéria lateral nasal, que também é bem fina. Todas essas vascularizações, essas ramificações, elas se encontram na ponta do nariz. Justamente por isso, grande risco do preenchimento com agulha nessa ponta do nariz, tá? Porque todas essas vascularizações, elas se encontram nessa região. Então, aquela artéria que forma um ângulo com o meu dorso nasal vai ser justamente a chamada artéria angular, certo? Justamente por conta do ângulo que ela faz. Quando eu tenho essa artéria angular juntamente com a minha artéria infraorbitária, que nós temos aqui, vocês sabem que nós temos os nossos forames. E essa vascularização é quem sai desse forame. Então, nós temos a interligação de todas essas vascularizações. Se você for analisar, todas elas vão fazer um ciclo, onde de carótida interna, e é quem vasculariza crânio, têmpora e região superior da testa, e carótida externa é quem vem fazer esse encontro dessa vascularização. O grande ponto é que as anastomoses da região do nariz, quando a gente fala de infraorbitária e quando a gente fala principalmente de
dorsal, nasal, são os pontos de atenção. Onde fica a nasal dorsal, gente? Justamente nessa região suprarríneo, tá? Então, é o grande risco, porque nessa região a gente tem anastomose que vai levar para a artéria oftálmica e, consequentemente, para a central ali da retina. Tá? Esse é um dos grandes riscos, os quais a gente tem que tomar muito cuidado. E a partir daí nós vamos ter a nossa supratroclear, que vai subir para a glabela, certo? Então, essa vascularização, ela tem que estar muito fresca na sua cabeça. Ela tem que realmente... vocês já viram o Good Doctor? Que é aquele que, quando ele visualiza o paciente, ele já consegue visualizar a vascularização, a inervação e tudo. Você tem que ser um Good Doctor da vida aí, quando você olha o nariz, tá? Muita gente tem essa vascularização de uma forma modificada, como eu já falei para vocês. As variações existem. Na nossa imersão, no nosso curso, você vai verificar também as variações anatômicas. Então, isso é um diferencial. Não esquece de digitar "eu quero", se você realmente quer participar dessa imersão, gente. Aqui a gente está dando um briefing para vocês de tudo que a gente pode levar, de tudo que vocês vão aprender nessa imersão. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo preencher nariz, tá? Pelo menos de forma segura, tendo segurança em preencher nariz, tá bom? Então, já vimos aí, principalmente também, além dos pontos, a principal parte de vascularização dessa região de nariz, que é, para mim, o que é crucial para realmente trazer segurança no preenchimento de nariz. Grande ponto. Eu não sei se alguém perguntou isso, mas o grande ponto é, além de como existe essa vascularização, que a gente já sabe que ela existe, a gente sabe que tem o risco dela realmente encontrar uma artéria a qual vai para a via oftálmica. Gente, se encontrar a via oftálmica, for injetado produto nessa artéria, simplesmente causa cegueira no paciente. Esse é um dos danos mais temidos da harmonização e, claro, realmente é um dano muito mais difícil de se tratar, porque isso acontece em pouquíssimo tempo, tá? Então, se você, além de conseguir, infelizmente, fizer esse preenchimento de forma errada, é bem difícil que seja revertido. Essa é a grande verdade. Porém, ainda assim, nós temos formas de trazer bem mais segurança para o nosso paciente. Então, disso, nós vamos ter aí as principais técnicas de preenchimento nessas áreas de risco, os quais vão ser sinais que você nunca deve deixar o seu paciente sair do consultório com esses sinais. Uma vez que você age rapidamente, você tem a possibilidade de reverter, inclusive, um processo de amarose. Se você consegue identificar que o seu paciente ele está com dor na região, gente, sempre também, eu gosto de trazer um ponto bem claro para isso, que é a identificação dos sinais do paciente. Tem muito paciente que é bem sensível, tá? Não vou usar outros termos, mas tem paciente que é muito sensível e, às vezes, ele não consegue identificar a sensação tátil de dor. Quando a gente aplica o anestésico nele, ele já acha que ele não vai sentir absolutamente nada. E a cânula, a gente sabe que é um dispositivo longo, é um dispositivo relativamente robusto, o qual, quando ele passa por dentro do tecido do paciente, o paciente ele vai sentir essa cânula passando, sim. Então, isso, inclusive, faz parte da anamnese, da tua conversa com o paciente, de que ele saiba diferenciar realmente o incômodo da dor, da sensação tátil. Aí fala assim, você está realmente sentindo dor ou tu está sentindo a cânula passando e isso está te causando incômodo? Sabe? Então, esses pontos são bem, bem interessantes de você conversar com o seu paciente e até adestre ele, deixe ele bem treinado para que tu consiga identificar sinais mais facilmente,
certo? Então, sinal de dor espontânea no paciente, ele vai começar a sentir aquele latejamento, tá? Então, isso é um dos sinais do qual está havendo compressão, ou então, principalmente uma obstrução. Áreas isquêmicas, gente, se nós temos uma vascularização totalmente comunicada e uma região em específico começou a esbranquiçar, ou seja, a gente não vai ter o quê? Vascularização nessa região, e isso significa que está havendo alguma obstrução, de alguma forma. Ou por uma tromboembolia, ou realmente aí por alguma compressão dessa vascularização. Inclusive, eu postei um vídeo super interessante aí no meu Instagram nessa última semana sobre o tipo de anestésico que você deve utilizar em uma rinomodelação, e isso traz realmente dúvidas na hora de realizar o procedimento, no caso, a rinomodelação. Justamente porque um preenchimento em rinomodelação feito com anestésico com vasoconstritor, ele vai causar isquemia no local. Ou seja, grande dica, não utilize do anestésico com vasoconstritor. Sempre utilize anestésico sem vasoconstritor para evitar essa confusão. Porque quando você fizer o botão anestésico lá, ele vai ficar isquêmico, já por conta do anestésico, e depois de que você realizar o procedimento, você injetar o seu produto, você pode ficar na dúvida. Gente, estou fazendo teste de reperfusão, não está voltando sangue, isso é por conta de quê? É por conta do meu anestésico? É por conta do meu produto? Tá? Então, é uma grande dica sobre anestésico. Inclusive, gente, a gente tá super vidrado aí nas principais perguntas, nos principais anseios de vocês, e eu vi que tinha muita gente realmente interessada em pontos anestésicos, tá? Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu creio que nessa aula a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês sobre pontos anestésicos, porém, a gente vai focar bastante nisso na nossa imersão. Inclusive, é uma guia completa somente sobre anestésicos, tipos de anestésicos, formas de aplicar, extraoral, principalmente, a qual a gente vai trazer todas as formas, em todos os forames, em toda a região de nervos, onde você pode trazer uma anestesia para o seu paciente de forma eficaz. Sinais de alergia, eles vão estar mais relacionados aí, gente, ao tipo de produto, tá? Como a gente conhece bem, a gente tem aí um principal efeito, né? Um principal produto que vai trazer essa reticulação no nosso produto, que vai ser justamente o butanediol de glicileta, que é o famoso BDDE. Então, quanto mais reticulado, com certeza ele pode ter uma probabilidade maior de ter uma quantidade residual de BDDE, certo? Então, isso pode sim trazer alguns danos, como principalmente as alergias estão relacionadas ao residual de BDDE nos produtos. Hoje nós já temos produtos que não têm BDDE residual, então isso é uma tecnologia realmente bem interessante, a qual nos livra de alguns riscos, como principalmente aí vai falando de uma E-type da vida, tá certo? Então, principalmente as colorações de pele vão estar relacionadas aí com essa obstrução ou até mesmo uma compressão vascular, e a gente sempre gente, é uma dica, isso é uma prática minha, a qual quando eu realizo procedimentos de maior risco, como principalmente glabela, nariz. Eu sempre deixo o paciente um pouquinho no consultório, justamente para que realmente dê tempo de alguma coisa ser vista. Então, eu peço para o paciente para que ele fique uns 15, 20 minutos a mais no consultório, para que a gente verifique isso pós um tempo e realmente a gente traga alguma prevenção de intercorrência, que eu acho que sempre é bem interessante a gente trazer para a gente conseguir fazer uma visualização, tá? Preventiva de alguma coisa e já entrar com recursos para evitar um dano maior. Então, gente, para essas técnicas de preenchimento, o grande ponto, o que é super importante, é que sempre que nós formos aplicar a menor quantidade de produto e a pressão,
Gente, a pressão do dedo no êmbolo é uma coisa que realmente vai trazer um risco muito significativo para o paciente. Então, sempre injete pequenas quantidades de forma lenta para que a gente consiga trazer esse produto, certo? Trazer esse preenchimento de forma mais segura. Por que isso? Porque quanto mais rápido eu introduzir esse produto, gente, mais força ele vai ter para ir contra o meu fluxo retrógrado, ou seja, ele vai contra o sentido o qual o meu sangue vem. Se eu fizer isso de forma lenta, em pequena quantidade, fica mais difícil do produto conseguir fazer parte aí desse fluxo retrógrado, tá certo? Então, se introduzido nesse fluxo retrógrado, fica bem mais difícil para o meu paciente. Show de bola, pessoal? Dou um tempinho para vocês perguntarem, eu termino logo. Já dou um tempinho? Deixa eu ver. Pessoal, a equipe pediu para eu dar uma paradinha aqui. Eu quero ver os comentários de vocês, que eu falei tanto que eu nem consegui visualizar tanto os comentários de vocês. Vamos dar uma olhadinha em alguma pergunta. Raquel de Fortaleza, olha a Fortaleza comparecendo aqui na live, que maravilha. Mesmo anestesiado? O que a Raquel perguntou, mesmo anestesiado? Repete para mim, formula melhor a pergunta, Raquel, por favor. E a doutora Wanda Oliveira, qual seria o melhor anestésico? Vou começar pela pergunta da Wanda. Então, o melhor anestésico, na verdade, é o mais comumente usado, que é a lidocaína. A gente utiliza a lidocaína realmente para basicamente todos os casos. Em nariz, como eu falei para vocês, evitem anestésicos com vasoconstritor, justamente por conta da isquemia que esse vasoconstritor causa na região, certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de anestésico. E quando o meu paciente ele já possui alguma restrição à lidocaína, coisa que é difícil de acontecer, mas tem como acontecer em relação à lidocaína, então você pode fazer a tentativa de outros tipos, como, por exemplo, a mepivacaína, que a mepivacaína 3% nem existe, com vasoconstritor. A gente tem, quem também? Procaína, mas é muito fraco. Então, a mepivacaína é uma ótima escolha, certo? Doutora Raquel, perguntei se o paciente sente dor na obstrução, mesmo anestesiado. Boa. Então, essa é uma dos fatores de que, quando o anestésico vai passando, a gente faz o procedimento e ele leva, em média, 20 minutos, 25 minutos. Então, foi por isso que eu trouxe, que eu gosto de deixar o paciente um pouco no consultório, para que passe esse tempo de anestésico e, sim, ele consiga identificar uma sensação como, principalmente, o latejamento. Então, passando o anestésico, com certeza, ele vai começar a sentir, sim, uma vez que a lidocaína ela não vai ter essa durabilidade tão em relação à isenção de sensações, tá bom? Qual outro? Doutora Samila Braga. Qual o melhor produto para ser utilizado na rino? A rino, vamos lá, são produtos estruturadores. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou perguntar, gente, eu posso dar spoiler? Eu vou dar um spoiler, gente. Isso aqui, inclusive, olha só, isso aqui é para vocês que já fizeram aí a inscrição na imersão. Vocês ganharam um produto, assim, um presente maravilhoso. Queria eu ter tido a oportunidade de ter um guia, o qual eu estou oferecendo para vocês. Tá? Teria me evitado de muitos outros erros e, claro, adiantado meu caminho bastante. Então, gente, esse material está muito rico. Aquilo está falando de formas de preencher, de reticulação dos principais tipos de preenchedores com Anvisa no Brasil. E isso não é um material que você encontra em qualquer lugar. Inclusive, nem na minha mentoria eu tive um material desse para oferecer para os meus alunos, e agora vocês estão com esse material aí simplesmente de graça. Então, não percam a oportunidade, adquiram, estudem esse material que vai valer muito a pena. E, gente, só ganha quem se inscreve. Então, vocês não podem deixar de fazer a inscrição na segunda-feira, tá? Quer dizer, o evento já é na segunda-feira, então a inscrição já é hoje, tá bom? Vamos voltar para a aula, gente, senão a gente vai passar
muito tempo aqui. Então, gente, a gente até já deu uma pincelada sobre isso, né? Agulha e cânula, eu prefiro 1000 vezes eu utilizar a cânula 22G, que é a cânula que para mim traz mais segurança, justamente por conta do seu calibre, tá? Como as vascularizações nasais elas são bem mais finas, então uma cânula de calibre maior te traz mais segurança, uma vez que essa cânula a gente já sabe que ela tem a ponta romba, então a gente consegue sim passar por essa vascularização de uma forma mais segura, ao invés de uma agulha a qual ela é heptafacetada, pentafacetada, então consequentemente, ela vai causar uma obstrução de forma bem mais rápida, certo? Com isso, eu posso deixar produto dentro da minha vascularização. Controle de volume, quando eu falei para vocês, sempre a menor quantidade para cada tipo de nariz. A gente tem que analisar muito bem que o nariz pequeno ele vai levar menos preenchedor. Já o nariz igual o meu vai levar bem mais preenchedor. Então, isso é bem relativo. E eu não tenho uma quantidade mínima, certo? De produto para todos os narizes, não é uma fórmula. Então, justamente eu digo que tem que ser muito bem analisado e uma quantidade média de 0,4, 0,6 até 1,5 ml, eu acho super válido um preenchimento de rinomodelação. Vetor de pressão também foi outro fator, como a gente já falou, onde o meu peso no dedo lá, gente, no êmbolo, ele influencia bastante. Quanto mais rápido, mais forte eu trouxer essa pressão, maior risco eu vou ter. Então, eu costumo sempre passar para os meus alunos que uma forma bem interessante de preenchimento vai ser batidinhas. Eu costumo chamar de batidinhas. Eu pego aqui a seringa e faço leves batidinhas, que isso é um controle muito interessante, o qual eu tenho no êmbolo da minha seringa de preenchedor, certo? Você usou leque em triângulo, Raquel. Ah, pronto. Então tá aí. Foi aí que tá, por isso que caiu. Depois você vai descobrir a melhor forma de preencher. Vou te explicar, tá bom? Reologia dos produtos, como a gente também já soltou, um G alto mais alto, um produto com coesividade e também elasticidade, ele vai ter influência aí nesse resultado final. Evitar produtos inadequados, como, gente, um produto de gelinho abaixo, pouca reticulação, esse produto ele vai se espalhar dentro do nariz, consequentemente ele vai trazer um formato, além de a expansão de produto, ou seja, vai dar volume inadequado, ele não vai estruturar. O que a gente quer? A gente quer um nariz firme. Quando vocês vão fazer um vídeo, ou então vocês já viram vários vídeos na internet, gente, o que todo mundo faz no nariz? É justamente sentindo a firmeza. Nariz que está estruturado é um nariz duro. Essa região é bem mais rígida, porque o produto está causando sustentação e, consequentemente, ele está trazendo aquele perfil tão desejado aí por todos, certo? Ilusão de domínio. Gente, assim, eu não costumo trazer que seja uma ilusão de domínio. Na maioria das vezes, você, quando se sente já confiante em realizar um procedimento, você, às vezes, aprendeu um tipo de técnica e você vai realizar essa técnica cego piamente de que aquilo vai dar certo, justamente porque você aprendeu aquela técnica e se sentiu confiante de fazer. Porém, como eu disse para vocês, gente, a grande variabilidade, a grande diversidade de estruturas, ela vai te mostrar de que você precisa de diversas técnicas para conseguir realmente um resultado eficaz em diferentes tipos, como, por exemplo, a gente está falando de narizes. Tá? Então, não seja adepto a uma única técnica. Por isso que eu sempre falo, o meu dispositivo de escolha é a cânula, mas volta e meia, sim, eu me pego fazendo um preenchimento com agulha, principalmente se eu vou falar aí de radix, tá? Que é uma região onde é bem difícil a gente trazer esse alinhamento de primeira no nosso paciente. Então, muitas vezes você consegue fazer uma sustentação a nível de periósteo nessa região com agulha, para depois fazer uma técnica de retroinjeção ou até mesmo um bolus mais superficial, tá? Então, são coisas que vão variar bastante. Então, gente, para a gente trazer aí um happy ending, vamos levar já para o nosso ponto principal, tá? Que o que vai realmente, além de evitar intercorrências, vai ser
você ter um conhecimento prévio, um conhecimento básico sobre, principalmente, a anatomia. Quando eu falo de anatomia, eu não falo só de anatomia em relação às estruturas, eu falo de principalmente anatomia vascular. Uma vez que você conhece a vascularização do nariz, você está na frente de uma grande porcentagem de profissionais. E com isso você evita muitos riscos, sim, tá? A escolha do produto também vou levar como segundo fator onde realmente influencia nos resultados, como eu disse para vocês. Independente do tipo de nariz, eu gosto de produtos muito estruturadores, tá? Produtos que vão ser um pouco menos estruturadores em alguns tipos de nariz, ele vai causar arredondamento de qualquer forma, no meu ponto de vista. Tá? Tem profissionais que sim indicam produtos um pouco menos estruturadores em região de dorso, porém, eu nunca tive uma visão positiva sobre isso, tá? Justamente porque, para mim, um nariz sustentado, para ele estar sustentado, ele precisa de um produto coeso, um produto firme. Então, aqueles lá que eu citei para vocês, como, por exemplo, o Ivoacontour, o Sudskin, o Ultravolume, são produtos que realmente me trouxeram bastante resultados positivos, tá bom? E a técnica individualizada, gente. Como eu falei para vocês, a gente tem inúmeras formas de preencher, certo? Então, quando eu tiver um nariz onde esse rínion, ou seja, essa junção de osso e cartilagem, eles forem mais avantajados, ou seja, maiores, o que a gente faz? A gente pode já evitar de entrar com a cânula a nível de ponta, tá? E passar por toda essa estrutura onde eu vou ter dificuldade nesse nariz de rínion mais alto e já fazer o meu pertuito diretamente em cima do rínion. Eu fazendo esse pertuito em cima do rínion, eu consigo levar a ponta da minha cânula de forma mais eficaz em um plano mais profundo nesse rádix e, com isso, trazer essa volumização com menos incômodo para o meu paciente, certo? Então, isso já são formas diferentes de você trazer essa estruturação, as formas de entrada com sua cânula que vão ser diferenciadas, tá bom? Então, a gente tem que, sim, entender das técnicas, escolher as principais técnicas para que cada paciente consiga um resultado individualizado. Gente, eu costumo dizer que todo mundo precisa de rinomodelação. Até dos narizes mais bonitos, às vezes a gente consegue sim trazer uma melhoria no nariz desse paciente. Ah, mas eu só queria melhorar a ponta. Gente, então se tu quer só melhorar a ponta, a gente tem uma forma de melhorar só a ponta. Além do que, a gente se livra de uma cirurgia, né, gente? Eu sempre tive muita vontade de fazer uma cirurgia de nariz. Mas desde então que eu entendi os riscos os quais eu passaria ao realizar uma rinoplastia, no caso, eu abortei a possibilidade. E desde que eu iniciei a rinomodelação e que eu tive a possibilidade e a habilidade de realizar em mim mesmo, então isso me deixou muito mais confortável, muito mais confiante, e hoje eu amo meu narigão, tá? Justamente porque eu acredito que tudo pode ser melhorado, tudo pode ter uma melhor estruturação de acordo com a melhor versão de cada um, certo? Então, não se prendam a técnicas específicas, pessoal. Nós vamos trazer, sim, maiores intercorrências em relação ao plano de aplicação. Vou mostrar para vocês um pouco do vídeo onde eu tentei fazer a marcação com os principais pontos de entrada, para que ficasse mais fácil para vocês, como eu realizo, como eu disse para vocês, eu entrego o ouro mesmo, porque eu quero que vocês aprendam, e os alunos de Bruno Carneiro têm que saber fazer o que eles vieram buscar, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui o vídeo, para que vocês verifiquem como eu utilizo dos pontos de entrada da cânula aí para rinomodelação, tá bom? Só apertar? Aí tem que tirar esse. Gente, quem me assiste aqui e me conhece um pouco mais, sabe o quanto eu sou péssimo em tecnologia. Aqui, nossa modelo. Gente, o que eu quis trazer nesse vídeo? Em primeiro lugar,
eu quis trazer uma revisão da vascularização, certo? E também eu quis trazer os principais pontos os quais eu realizo a minha entrada de cânula e vou falar para vocês o porquê, certo? Isso eu acho que vocês esperaram por isso nesse vídeo. Ó, estamos fazendo aqui a verificação da nossa vascularização, onde sai da artéria aqui a carótida externa e ela vai subindo, formando a artéria facial. Consequentemente, a nossa artéria labial superior, a qual dá ramo para a nossa artéria columelar, seguindo formando ângulo com o nosso nariz, justamente por isso denominada de artéria angular. Irrigando as abas do nariz, nós temos a lateral nasal, certo? Esses ramos, tanto de artéria angular, a qual na região de rínion ela faz essa anastomose com a região, com a artéria oftálmica, nós temos um risco aqui de causar a famosa amaurose, gente. Vocês conseguem ver? Estou marcando para vocês agora, mostrando a região a qual nós temos maior segurança nesse preenchimento de nariz, que é trazer o produto nessa região central. Então, muito cuidado nas lateralizações, porque as principais vascularizações estão nas laterais. Então, nós temos uma sensação, claro, né, porque sempre há riscos, mas nós temos uma segurança maior realizando esse procedimento a nível profundo e em região de dorso, certo? Então, marcando aqui para vocês a região aqui de giba, de glabela, rínion, tá? Onde aqui é a região onde geralmente eu faço essa volumização para trazer essa melhora aqui da região. O que acontece com columela? Vamos lá para a sustentação. Segura aí, Raquel. Gente, para a columela, vocês veem que quanto mais eu sustento essa columela, maior... Parou. Ai, parou só aqui. Ali não parou, não. Ah, não. Voltou? Uhum. Ó, então, quanto mais eu faço a sustentação de columela, pessoal, dê uma paradinha no vídeo, ó, mais eu tenho sustentação no nariz. Conseguem ver que quanto mais eu encho essa columela, mais a minha ponta sobe, certo? Então, como que eu gosto de fazer? Justamente fazer em 2 pontos, tá? Onde eu faço a sustentação única e exclusivamente da columela, como eu vou mostrar para vocês aqui, dessa região interna. Olha, essa região que eu estou mostrando aí, ó, é onde eu realmente faço um pertuito e entro e encho lá dentro, tá? Outra região vai ser o ponto mais alto da columela, ou seja, aqui acima dos furinhos do nariz, onde eu posso entrar, gente, de forma integral, ou seja, entrar com minha cânula até a região mais superior e retroinjetar, fazendo um dorso de nariz super alinhado, tá? E isso vai de forma profunda, porque vocês veem onde eu consigo entrar aqui no ponto mais alto da columela, tá ok? Essa região mais superficial que eu acabei de marcar aqui, gente, é justamente o alinhamento. Um nariz, para que ele tenha essa sensação de ponta arrebitada, ele tem que ter essa marcação aqui, ó, justamente de asa do nariz, onde vai dar o ponto. Esse ponto mais alto no dorso é a minha identificação de pontinha de nariz, tá? Para trazer aquela sustentação e formar aquele arrebitadinho lindo que todo mundo quer. E o ponto de entrada vai ser justamente pela columela, tá? Pela região mais alta da columela, para que eu traga essa sustentação de ponta. Vocês conseguiram ver que eu faço 2 pertuitos aí, gente? Uma região mais inferior e outro numa região mais superior, mais alta da columela, é justamente para que eu tenha um sistema fechado. O que é esse sistema fechado, gente? É justamente evitar a comunicação do produto que foi em dorso e que foi inserido em columela. Essa pressão desse produto, ela causa exatamente uma expulsão desse ácido hialurônico. Pode olhar que muitas intercorrências, elas são obtidas por conta dessa comunicação desse produto. Então,
Quando você for realizar uma rinomodelação e quiser ter uma estruturação maior, sempre deixe um espaço entre esses dois pertúitos, que isso vai trazer um aspecto de câmara fechada para essa rinomodelação, trazendo assim maior sustentação para ambas as regiões que você vai preencher, ou columela ou dorso. Eles não vão ter comunicação de produto, tá certo? Bem interessante isso. Outro ponto vai ser aqui, aquele que eu falei para vocês, gente, onde esse rínion, ele pode ser um dos pontos de entrada, principalmente quando essa giba for muito funda, tá? Ou seja, você tiver um espaço muito grande nessa região, então você pode fazer a entrada tanto pela região de ponto mais alto de columela e chegar até lá quase na tua glabela, passando do rínion, ou você pode entrar na tua região de rínion e realmente volumizar somente o teu radix, né? A tua giba. Outra forma também que a gente tem para trazer mais sustentação ainda para essa columela, além dos pontos que eu falei, é trazer produto no caminho, na columela propriamente dita. Além do ponto de sustentação mais interno, como eu falei para vocês, o caminho da columela é outro ponto de sustentação, o qual a gente deve fazer. Raquelzinha falou agora há pouco que fez um tripé. Então, aí, ó, tu já ganhou esse, viu? Tava na live que descobriu por que teu nariz não sustentou. Já foi mais do que válido, viu? Já se inscreveu, Raquel? Tem mais, viu? Mas maravilha, obrigado por ter compartilhado, que isso muitas vezes é dúvida de muita gente, sabe? Eu também já fiz dessa forma e também já tive alguns resultados que não foram tão significativos. Então, vai fazer agora de outra forma, você tem outra visão sobre outra região que pode trazer um resultado bem mais significativo. Então, continuando o vídeo aqui, a gente estava falando da columela, onde eu vou preencher a columela propriamente dita, trazendo consequentemente mais sustentação. Gente, vocês conseguem notar que o nariz da modelo não está precisando de nada, né? Já foi preenchido, inclusive, acho que tem pouquíssimo tempo. Ela tinha um pouco de divisão, acho que, dessa cartilagem, que deixava esse nariz bem mais cheinho na ponta. E a gente conseguiu um alinhamento bem significativo para ela, tá bom? E ela está muito feliz com o resultado, certo? Ficou realmente bem estruturado, bem interessante. E, pessoal, eu trouxe para vocês aqui realmente de todo o coração o que eu amo fazer. Essa aula de rinomodelação vocês conseguiram aí visualizar bastante pontos essenciais, os quais principalmente vão te ajudar a prevenir intercorrências. Quando você fala de conhecimento anatômico, quando você fala de conhecimento de tecido, quando você fala de principalmente dispositivo correto para utilizar, plano correto a se aplicar, você está prevenindo intercorrências. Então, sempre se baseiem no ponto do conhecimento teórico para depois você levar para a prática. Tá? O alinhamento, a conversa com seu paciente vai ser realmente uma forma de conhecimento a qual você vai trazer segurança, você vai conseguir entregar para o seu paciente e você vai ter segurança para faturar mais. Esse é o grande ponto. Pessoal, quem se inscrever na nossa imersão, que vai ser dia 5, vai ganhar um presente que eu já falei para vocês, eu só estou dando presente que eu queria ter ganhado. Eu sou desses. Então, quem se inscrever vai ganhar um presente super especial, além de uma condição. Eu ia falar irrecusável, mas é imperdível. Porque realmente, essa é a minha forma de levar para vocês um pouco do que eu posso trazer e melhorar o atendimento de vocês, em ajudar vocês a prevenir intercorrências, em ajudar vocês a faturarem com esse procedimento e vários outros que nós vamos trazer na nossa imersão. A partir de hoje, eu quero deixar a mensagem de que a prevenção é a melhor forma. Tá? A prevenção é a melhor forma, porque além de que você consegue realizar algumas coisas que outras pessoas não conhecem, não fazem, ou que têm medo de fazer,
você tem a confiança do seu paciente, você consegue o principal dele, tá? Que além da confiança, se ele confia em você, ele te indica para outra pessoa. E eu te digo que isso é o grande caminho para um harmonizador que fatura alto, certo? E desde já me liberaram falar. Quinta-feira nós vamos ter mais uma live com um tema super especial que vai ficar em off para vocês, que vai ter que ser surpresa, tá ficando tudo surpresa nessa live, mas é porque realmente eu quero que vocês tenham aí o máximo possível de conhecimento, para que cheguem na imersão já prontos e com mais perguntas, para que a gente consiga realmente aproveitar o máximo desse dia que vai ser super incrível, tá bom? Então, eu acho que já é isso. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto que eu estou feliz de ter visto, nossa, várias pessoas, gente de fora de São Luís, fora do Maranhão. E isso já mostra que a gente está indo no caminho certo e eu quero cada vez mais trazer mais conhecimentos e ajudar vocês, principalmente, faturarem alto, prevenindo intercorrência, gente. Então, muito obrigado. Eu aguardo vocês na quinta-feira e até breve. Beijo!